Bom, então agora a gente vai mostrar aqui a solução de um exercício que está lá no slide 53 da aula 2.2, de variáveis aleatórias contínuas. Então, já bem no finalzinho dessa aula, são os exercícios da distribuição normal. Então, essa é a dúvida, né, que um aluno colocou para nós lá no Moodle, e resolvi, então, gravar esse vídeo para ficar mais fácil de explicar, né, a solução, beleza? Então, o que a gente tem ali? Eu deixei a solução já prontinha aqui para a gente ganhar tempo, mas vou explicar cada um dos passos. Então, o que a gente tem é o seguinte, que o consumo de gasolina por quilômetro rodado para certo tipo de carro tem distribuição normal, com média 100 e desvio padrão igual a 5. Então, foi isso que eu coloquei aqui, ó. É a nossa variável x, vamos chamar essa variável de x, que é o consumo de gasolina, tem distribuição normal, com média 100 e desvio 5. Coloquei os dois valorzinhos aqui, porque a gente vai usar nas contas nesses três itens que estão sendo pedidos, né? Então, a gente tem ali na letra A, né? Primeiro, calcular a probabilidade de um carro consumir entre 92 e 106 ml. Então, eu coloquei aqui letra A, x estar entre 92 e 106. A gente viu, né? Que a primeira coisa a pensar, para a gente poder calcular a probabilidade, é pensar na distribuição normal padrão. Então, essa não é uma distribuição normal padrão, porque ela tem média 100 e desvio 5. A distribuição normal padrão, que é aquela que a gente tem tabelada, ela tem média 0 e desvio 1. E para fazer isso, a gente usa aquela continha de... Deixa eu voltar ali só para trazer. Eu trago aqui só para a gente relembrar, que a gente vai usar ela algumas vezes. Nossa fórmula de padronização. Está aqui. Deixa eu trazer aqui rapidinho para essa tela. Né? Essa é a fórmula que a gente vai usar. Ó, né? Então, nós vamos pegar o valor x, então 92, por exemplo, diminuir da média 100 e dividir pelo desvio 5. E aí eu vou ter um valor z, eu chamei ali de z1, porque é o valor referente ao primeiro x, que é o 92, e depois eu vou calcular o outro valor. Tá? Então, voltando aqui, aqui está o nosso primeiro valor. Então, se vocês olharem, eu usei aqui o Excel como nossa calculadora, eu fiz 92 menos o 100 dividido pelo 5, né? Média e desvio, ok? E a mesma coisa no outro valor, só que agora em relação ao valor, segundo valor x aqui, né? Que é o 106. Então, 106 menos 100 dividido por 5. Então, agora, o que eu quero calcular, essa probabilidade em relação a x, é a mesma probabilidade calculada lá na distribuição z com os valores padronizados. Então, entre menos 1,6 e 1,2. A gente sabe que a nossa tabela, ela tem sempre valores entre 0 e um valor z positivo. Eu vou trazer a tabela aqui para a gente olhar também. Ó, tá aqui a nossa tabela, a gente vai usar ela, né? Então, eu tenho sempre o valor entre 0 e z. Então, eu preciso procurar, por exemplo, entre 0 e 1,2. 0 e 1,2 está aqui, ó, 0,3849. E também o nosso outro valor era menos 1,6. Mas a gente sabe que o valor entre menos 1,6 e 0 é o mesmo valor entre 0 e mais 1,6, né? Porque ela é uma distribuição, então, simétrica. Então, a outra probabilidade que eu preciso é esta aqui, ó, né? Até o valor 1,6, entre 0 e 1,6, 0,4452. Então, se vocês olharem aqui, são justamente as duas probabilidades que eu coloquei lá, ó, o 0,3849 e o 0,4452. Somando as duas, né, tá aqui a soma, eu chego em 0,8301, que é a probabilidade, então, de eu ter de que um carro, né, consuma entre 92 e 106 ml. Na letra B, o pedido é o contrário. Eu tenho a probabilidade e quero saber qual é o x. Né? É exatamente o contrário da letra A. Na letra A eu tenho os valores x e quero saber a probabilidade entre eles. Aqui eu tenho a probabilidade e quero saber qual é o valor x. Então a gente diz, né, sabe o seguinte, que 73,24% dos carros consomem menos do que certa quantidade de gasolina. Qual é essa quantidade? Então eu notei dessa forma, né? Que a probabilidade de um carro consumir menos que determinada quantidade, então eu chamei de XQ, de X quantidade, é 0,7324.
Como essa probabilidade é maior que 50%, a gente sabe, então, que esse nosso X, né, essa quantidade ali, tem que ser um valor maior do que 100, já que o 100 é a média da distribuição e a média está exatamente no centro. Então, até aquela quantidade, eu já, né, até o 100, perdão, eu já acumulei 50%. Então, até essa quantidade, então, de ser menor do que essa quantidade, é um valor maior que 50%, né? É 73,24, como eu disse no problema. Então, eu sei que esse x aqui é um valor maior que 100, tá? Então, é importante a gente saber isso, porque se essa questão aqui fosse de múltipla escolha, eu já sei, né, na hora de olhar as alternativas, que eu tenho que ter um valor de resposta acima de 100. Então, o que eu estou dizendo é que se até 100 eu já somei 50%, do 100 até essa quantidade que eu quero descobrir, eu tenho o que falta, que é os 23, 24. Se agora eu for fazer o caminho, né, de olhar lá na distribuição normal padrão, a gente sabe que esse 100, que é a média da distribuição X, é o zero lá na distribuição Z padrão. E esse X da quantidade é um Z lá, que eu vou chamar de ZQ, que é justamente o que eu quero descobrir. Porque se eu descobrir esse ZQ, eu descubro esse XQ. Porque a gente sabe que existe aquela relação lá, né, que Z é igual a X menos a média dividido pelo desvio, que acabamos de mostrar para resolver na questão, né, no item A, tá? Então, o que eu vou fazer agora na tabela é o contrário. Eu tenho que procurar dentro da tabela, porque vejam que eu tenho a probabilidade de um valor, né, de que eu encontre, né, de que a área entre 0 e um valor z positivo é 0,2324. Então, eu quero descobrir quem é esse z. Ó, estou mostrando aqui já a solução, que é o 0,62. Mas vamos lá na tabela buscar isso. Então, 23,24. Então, eu tenho que olhar dentro da tabela o valor 23,24, ou o mais próximo dele. Tem exatamente ele aqui, ó, 0,2324. Que valor é este? 0,62. Então, 0,62 é o meu valorzinho Z, que entre 0 e ele, eu tenho 0,2324 de probabilidade, que é o que falta, né, dos 50%, 0,5, que está antes do zero, ou seja, lá na distribuição X, antes do 100, né? Então, tá aqui, o meu valor Z é 0,62. Usando esta fórmula, vejam que agora eu sei este carinha aqui. Esse aqui é o 0,62. Este é 100 e este é 5. E este é o que eu não sei, que quero saber, que é aquela quantidade, né, pedida no exercício. Então, é só fazer uma inversão. Então, é só pegar o meu 0,62, multiplicar por 5 e somar 100, eu vou achar o x, que é o que eu tenho aqui, então, nessa célula do Excel, exatamente essa continha. 0,62, que multiplica o 5, que é o desvio, e soma o 100, que é a média, e tá ali, então, 103,1 é esta quantidade, né, que eu tenho de consumo, que 73,24% dos carros consomem menos do que essa certa quantidade, do que esta quantidade, tá? Na questão C, no item C desta questão, né? A gente tem ali 5 carros, então temos um grupo de 5 carros e queremos saber qual é a probabilidade de 2 deles consumir mais do que 107 ml. Vejam que a gente tem aqui agora, que a gente está querendo calcular a probabilidade, é de uma variável discreta. Eu não quero mais calcular a probabilidade de que o consumo seja maior que tanto, menor que tanto, essas coisas, que era normal, né? O consumo é normal. O que eu estou calculando agora é a probabilidade de carros, de que num grupo de 5 carros, eu tenha 2 deles consumindo mais de 107. Então, a minha variável y de interesse agora vai ser o número de carros que consomem mais de 107 ml, num grupo de 5 carros. E essa distribuição aqui é uma binomial, né? Porque cada carro que eu tiver desses 5 pode consumir mais ou menos do que 107. Né? Então, já sei aqui embaixo, se eu olhar aqui, né, que eu já coloquei, que y é uma binomial com n, né, o nosso n da binomial, lembram? A binomial tem 2 parâmetros, n e p, a probabilidade de sucesso, que o nosso n é 5, que é o grupo, né, total lá de carros que eu estou amostrando. Vamos calcular, então, agora esse p, que é o quê? A probabilidade de consumir mais do que 107 ml. E isso a gente já sabe fazer pela distribuição normal, é igualzinho, né? Muito parecido com a questão da letra, né? O item A desta questão. Então, tá ali, ó. A primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a probabilidade de eu ter consumo de cada carro, né? Então, de cada carro destes 5,
consumir mais do que 107, tá? A probabilidade de consumir acima de 107, eu tenho que trocar esse 107 por um valor Z, para eu poder usar a tabela. Então, aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar 107, diminuir da média e dividir pelo desvio 5, tá? E aí eu tenho meu valorzinho Z, que na distribuição normal padrão equivale ao nosso valor 107 na distribuição X. Esse valor é 1,4. E aí eu sei, então, vamos lá olhar a tabela de novo, que nos ajuda. 1,4. Opa, aqui não é a tabela. A minha tabela está aqui. O meu valor, então, né, esqueci. 1,4. 1,4. Está aqui o nosso valor, 1,4. Então, está aqui a nossa probabilidade. 0,4192. Se eu olhar o desenho, é entre 0 e 1,4. Mas a gente quer que ele consuma, vamos lá olhar agora, a gente quer que ele consuma mais do que 107. Então, eu quero a área à direita do 1,4 e não à esquerda de 0 a 1,4. Então, se eu voltar na tabela, o que ele está me dando ali, esta probabilidade que a gente marcou, 0,4192, é esta partezinha, até 1,4. Mas o que eu quero é essa parte, porque eu quero que o consumo seja acima, né, maior. Então, a gente sabe que a metade da distribuição é 0,5, é só pegar 0,5 menos essa partezinha que eu acabei de buscar na tabela. 0,5, então, menos esse 0,4192. Então, é isso que eu tenho aqui, Eu botei aqui, 0,4192, que é, então, né, a probabilidade entre 0 e 1,4, e eu tenho que fazer 0,5 menos isso. É o que eu tenho, então, aqui nessa fórmula ali, né? 0,5 menos esse valorzinho que eu copiei lá da tabela. Não é a nossa resposta ainda. Lembrem-se, isso aqui é a probabilidade de um carro consumir mais de 107. Mas eu quero a probabilidade de que 2 carros, num grupo de 5, consuma mais do que 107 ml. Essa é a probabilidade que eu quero calcular. Então, eu sei, então, que esta é a probabilidade de que cada carro dos 5 consuma mais de 107. E o que eu quero calcular é a probabilidade de que 2 destes 5 consuma mais do que 107. Então, eu quero calcular lá na binomial, lembra da binomial, né? A probabilidade, vou abrir aqui, rapidão, só para trazer a fórmula. Que está lá na nossa aula 2.1, né? Que a binomial é uma distribuição discreta. Já estou trazendo aqui. Aqui está a aula da distribuição binomial. Vamos lá, para a gente pegar a formulazinha da binomial. Opa, aqui é... Estamos chegando aqui a binomial. A fórmula que a gente descobriu, então, é esta aqui, certo? Probabilidade de x ser igual a um determinado, lá no nosso caso y, tá? Ser determinado um determinado valor, que é o nosso 2, é a combinação de nx da x. Então, tem que calcular lá a combinação de 5, 2 a 2. A nossa probabilidade de sucesso, que é o 0,0808, elevado na x, elevado em 2. E 1 menos a nossa probabilidade, né? 1 menos o 0,0808, elevado na n menos x, 5 menos 2, ou seja, elevado na 3, tá? Então, foi isso que eu fiz aqui, tá? Só para explicar para vocês aqui, meu computador está dando pau com a potência, mas aqui, a primeira coisa que eu fiz, né? Eu usei aqui a fórmula, né? Que você tem na calculadora de vocês, da combinação de 5, 2 a 2. Eu tenho que fazer, então, a minha probabilidade de sucesso, que é o 0,0808, elevado na 2. Então, eu botei ele aqui multiplicado 2 vezes, tá? Porque eu não estou conseguindo fazer potência, dá erro na minha fórmula. E depois eu tenho lá o 1 menos o π, né? 1 menos o 0,0808, elevado na n menos x, na 5 menos 2, ou seja, elevado na 3. Então, eu botei ele multiplicado aqui 3 vezes, certo? Foi o jeito que eu consegui. E aí, eu tenho a nossa resposta, 0,0507. Então, em torno de 5% é a chance de que num grupo de 5 carros eu encontre 2 que tenha consumo maior, consuma mais do que 107 ml.